Fala aí, rapaziadinha do Nioh, trazendo mais um vídeo pra vocês, agora com a build do Ninja. E já vamos direto para as informações da build, sem perder tempo. Estamos com 16 de constituição para conseguir ativar nosso peitoral, para conseguir ativar mais um bônus de conjunto no nosso set. Essência no 5, não vi necessidade de upar essência, porque a gente consegue bater muito de ninja e com a nossa agilidade no nível A ali, a gente consegue bater mais ainda, não gasta tanta estamina. Ainda tem algumas peças da armadura que tem redução de consumo de ki com dano corpo a corpo, então assim tá excelente. Energia no 20, para ajudar a pegar a agilidade A. Força no 99, a força não é tão importante quanto no Samurai, no vídeo do Samurai, que a gente tinha uma escala propriamente para aumentar nosso ataque. A força aqui vai sim aumentar a escala de ataque, só que somente com o remodular da ferreira. Ela é mais importante aqui pra gente na quantidade de dano de ki que a gente causa com ataque corpo a corpo. A habilidade é o mais importante para essa build, porque ela afeta os ninjutsus. Essa é uma build baseada em ninjutsu. Intelecto no 12 para conseguir ativar o nosso Yasakani Magatama. Magia no 40 para ter todos os slots de magia disponíveis. Com essa build a gente consegue atingir 42, tá? De dano de ninjutsu. Eu tô com 41,9 porque eu não tô com lealdade ao clã Hattori nesse momento. Mas quando você estiver, você vai pegar esses 42%. Depois eu vou voltar pro clã Hattori para conseguir subir mais a minha patente e manter um bônus maior mesmo sem lealdade a ele. O dano de ninjutsu é 41%, porém, se a gente descer lá embaixo, aqui a gente tem mais coisas de ninjutsu, ó. Nossa carga do medidor de ninjutsu é em 100%. Dobra a velocidade que as recargas dos nossos ninjutsus. A gente tem um debuff aqui de redução de tempo de carga do ninjutsu. O medidor de ninjutsu diminuirá gradualmente. Vocês vão ver isso ali nas habilidades, tá? Então essa é uma build extremamente agressiva. Você precisa manter a pressão, porque senão as suas cargas de ninjutsu vão diminuir. E aí você vai ficar com menos cargas, né? Mas vocês vão ver que é tranquilo. Shuriken de fogo não vamos utilizar. Fossa terrestre também não. Nossa build é baseada em domínio das artes, tá? Artes sombrias, desculpa. Domínio das artes é do samurai. Artes sombrias são as nossas artes elementais, que eu vou mostrar pra você aqui na aba de habilidades. Ó, vou mostrar com o mouse que vai ser melhor, ó. Os ninjutsus, eles têm ícones diferentes, tá vendo? Esse aqui, por exemplo, é uma arte sombria. Tá vendo que ele parece uma shuriken aqui grande? Esse aqui são 3 kunaizinhas. Elas são artes ferramentas ninjas. Aqui que você vai ver, ó, artes ferramentas ninjas. Se eu vir em uma dessa aqui, ali vai estar escrito artes sombrias, aqui artes físicas, tá? São os 3 ícones diferentes. Então a nossa build é baseada mais nas artes sombrias, que são esses aqui. Especificamente, os melhores pra gente são as de calamidade aqui, ó. Calamidade trovejante. Calamidade infernal não tô usando, mas você pode usar tranquilamente também. Calamidade tempestuosa. A glacial aqui, que também é muito importante. Calamidade glacial. Essas 4 são as que a gente mais vai utilizar. Agora voltando para nossas armaduras, vamos mostrar nossos bônus de conjuntos e graças. Estamos usando 4 peças do Daikokuten. Seguinte, essa build aqui ela não utiliza nenhum bônus tão avassalador de graça assim. Nós necessariamente vamos precisar usar 3 peças com graças, então a gente acaba pegando bônus de 4 com qualquer graça da sua preferência. O ninja ele é muito versátil, você pode variar a build dele com muitas coisas. Eu estou usando o Daikokuten porque eu utilizo o meu ninja junto com o meu samurai. O meu samurai, ele é muito bom em dano físico. Então aqui eu voltei o meu ninja mais para ninjutsu, ele também dá muito dano físico, porém eu quis voltar ele mais para ninjutsu para ser mais versátil em diferentes situações. Então eu vou explicar um pouquinho de como você pode aumentar um pouco mais o seu dano físico, mas essa build é mais baseada em castar ninjutsus com fusão, e aí sim começar a bater. Então a graça de Daikokuten é a parte menos importante da nossa build, porque o bônus de 4 peças, que somos obrigados a pegar com qualquer graça, dela é de defesa. Então a gente vai ter um aumento de defesa conforme o nosso poder de ninjutsu. O poder de ninjutsu não necessariamente é o nosso dano de ninjutsu, tá? O nosso poder de ninjutsu são das nossas estatísticas aqui. Se você vir nas estatísticas de poder de ninjutsu aqui, ó, tá escalado com esses 600 aqui. Então, conforme esses 600, a gente vai ter mais defesa. Então, Daikokuten só serve pra isso. Você pode fazer essa build com qualquer graça, você não necessariamente precisa dropar um Yasakani Magatama de Daikokuten. Eu só achei que combinava com a build, então eu mantive assim. 4 peças do Daikokuten. Estou utilizando 2 peças do Fuma Famoso.
Por quê? Como eu falei pra vocês, nossa build é baseada no dano das artes sombrias. E o bônus de 2 peças, uma garrinha ali, uma arma que eu estou usando, ela vai dar um bônus C, um aumento de dano causado para nossas artes sombrias com base na nossa escala de habilidade. Nossa escala de habilidade, nível dela é 99. Então, é um bônus legalzinho aí que eu quis manter. Se o inimigo tá com confusão, com nossos buffs ativos, acaba sendo uma boa escala. Aumenta bastante o dano. Eu quis manter assim. Daikokuten, mais uma peça. Aqui vem o Jonin de Iga. Estamos utilizando 3 partes deles. O Jonin de Iga, ele aumenta, o bônus interessante para nós é o de 3 peças, que é mais 12,9% em dano de ninjutsu. Lembrando, galera, esse 12,9% ele pode ser maior ou menor para você, dependendo do nível médio das suas peças. Se eu tivesse 2 peças em nível 170, por exemplo, isso aqui provavelmente estaria em 13% ou mais. Então, se a porcentagem de vocês estiver diferente, é por causa disso. Então, aí já é mais uma coisa para chegar nos 42%. Eu acho que chega até uns 43%, talvez 44%. Enfim, se fica pro futuro, porque depende da RNG. Então, 3 peças de Jonin de Iga. Agora estamos com um bônus de 3 peças do Kato Voador. Aqui, interessante pra gente, é o dano de artes sombrias, obviamente, que a nossa build é baseada. Mas a carga do medidor de ninjutsu em 15%, somado a uma habilidade que dá mais 85%, que dobra a velocidade da gente carregar nossos ninjutsus. Então eu gosto desses 2 bônus, mas é mais focado no dano das artes sombrias, que é o nosso principal aqui na build. Aí estamos com 3 partes de Onzoshi, o herói trágico, para conseguir pegar os 12,3% em dano de ninjutsu. Lembrando que a outra parte do set dele que eu estou usando é o amuleto. A bota e o amuleto dele para pegar 3 partes. Estamos com o nosso Yasakani de Daikokuten e a outra parte do Onzoshi. Agora a gente vai mostrar os aumentos das peças. Olha, para quem viu o vídeo do Samurai, é extremamente parecido e isso aqui pode ser mudado por você. É mais variado o ninja nesse quesito. Eu estou utilizando 7,6% de dano físico. Como a gente aplica confusão de 3 elementos muito fácil com essa build, o dano físico de 7,6% aumenta bastante quando o inimigo está com essas 3 confusões. Então gostei assim. Recuperação de vida com absorção de Arita. Dano de Ki por ninjutsu. Nossa build é baseada em ninjutsu. Fica legal. Você pode colocar combate corpo a corpo também. Fica a seu critério. Aumento de efeitos adversos. Quando a gente usa nossas artes sombrias de calamidade, facilita pegar os status mais fácil. Essa arma aqui eu não mudei nada, ela é só pra pegar o bônus de conjunto. Arma de longa distância, ganhar irrita com ataque forte. Eu uso Tonfa, uso bastante ataque forte, mas serve pra qualquer outra arma. Dano de Ki por ninjutsu, pra somar ali com a primeira arma. Recuperação de vida por absorção de Amrita, que eu gosto bastante. Aqui no Jonin de Iga, recuperação de vida com absorção de Amrita. Consumo de Ki de combate corpo a corpo, menos 8%. Interessantíssimo pra essa build, a gente já tem muito Ki, isso aqui facilita ainda mais. Bônus de sorte por barra de Amrita foi dropado. Não quis mudar, legalzinho. Taxa de recuperação de Ki 2,3%. Túnica do Kato Voador. Estamos com ganhar Anrita com ataque forte, absorção de Anrita, recupera a vida. Taxa de recuperação de Ki, menos dano por absorção de Anrita. Recuperação de vida por absorção de Anrita, taxa de recuperação de Ki, consumo de Ki de combate corpo a corpo e mais dano causado por absorção de Anrita. Como eu disse pra vocês no outro vídeo, se você estiver com um talismã que aumenta dano, por exemplo, Carnificina, esse mais dano causado por absorção de Anrita não soma. Deixa aí se você quiser, eu gosto assim. Quando eu absorvo uma Anrita, eu já ativo diversos buffs, se eu não estiver buffado. Na calça, carga de força espiritual, recuperação de vida por absorção de Anrita, taxa de recuperação de Ki e Pleiades por absorção de Anrita para facilitar encher o nosso espírito guardião. Na bota, recuperação de vida por absorção de Anrita, velocidade de movimento por absorção de Anrita, taxa de recuperação de Ki e mais sorte por absorção de Anrita. E a Zakane a gente não tem muita escolha, eu só dropei com um bônus interessante, que é a recuperação de Ki na defesa, mas pro ninja, nem esse é interessante. Plauto também não temos muita escolha. Um bônus que caiu muito bem ali pra mim foi o dano de relâmpago mais 6%. Não é necessário, mas se você dropar, vai ser bem legal, tá? Dano de relâmpago, dano de fogo, dano de água, né? Todos eles vão ser bem legais pra gente aumentar o dano das nossas artes sombrias. Vamos para o nosso guardião. Estamos usando o Kusanagi, só que é o Kusanagi do modo ninja. Aqui é o do modo samurai. Agora estamos no modo ninja também com Kusanagi. Os bônus dele que mais nos interessa são os acúmulos de água, 10,2%. Bônus de dano por agilidade B. Nós estamos com agilidade A, porque estamos com a carga leve. Também tem um bônus de dano por barra de Anrita. Quando a nossa barra de Anrita estiver cheia, a gente vai dar
mais dano. Essas aí são que eu tô usando. Sobre as alma essências, galera, essa build de ninja eu utilizo em conjunto com a minha build samurai. Então, essas são duas alma essências que eu utilizo para ambas as classes, que fortalecem ambas as classes. Novamente, no meu ninja eu gosto de deixar a arma com água para diminuir a defesa do inimigo, e aí eu já ganho o bônus de 2 Bakegani ali, que dá mais 12% contra inimigos impregnados. Existem alma essências de você recuperar vida usando o ninjutsu, que aí vai mais a ver com a nossa build. Porém, eu prefiro assim, eu não vejo necessidade de recuperar vida utilizando ninjutsu, mas caso alguém queira mudar e focar totalmente em ninjutsu, é a do Yoki Ninja. Aqui, a do Yoki Ninja tem roubo de vida a menos quando você utiliza ninjutsu. Ela tem um bônusinho de furtividade também. Olha, eu não vejo necessidade de utilizar isso aqui. Se você quiser, para deixar mais a ver, beleza. Só que lembrando, se você utilizar o talismã de diminuir essa vida para aumento de dano, ela não vai funcionar muito bem. Então, já que eu falei sobre o Yoki Ninja, é uma essência, vamos falar sobre as nossas magias equipadas. Eu estou utilizando as mesmas do Samurai, eu vou explicá-las novamente, mas é as mesmas do Samurai. Quem viu o vídeo de Samurai, essa build aqui complementa muito bem a do Samurai e é tão forte quanto. Vamos lá, o primeiro buff que eu estou utilizando é a alma essência do Guerreiro Magatsu, com o talismã da última resistência. Isso aqui aumenta o seu ataque em mais de 100%, em custo de diminuir a sua vida máxima. Excelente buff, você não precisa utilizar ele sempre. Já já eu vou mostrar um que é bom para você usar para exploração de mapa ou co-op. Onib Turbilhão para passar o talismã da água em nossa arma. Quando o inimigo está impregnado, ele toma mais 20% de dano, somado com os 2 Bakegani, ele vai tomar mais 12% junto a esses 20%. Depois a alma essência do Kyokotsu, que é o talismã da fragilidade. Se eu não me engano, o talismã da fragilidade diminui em 20% a defesa do inimigo. Após isso, estamos com a alma essência da Ibaraki Doji, com o talismã da Carnificina. Acho que é 20%, não tenho certeza, tá? Alma essência do Ipondatara. A alma essência do Ipondatara é mais opcional, porque ela reduz a sua familiaridade a 0, ao troco de te dar um buff legal de ataque. Só que, se você entrar na boss fight, usar esse talismã e morrer, você acabou perdendo sua familiaridade. Você pode utilizar outra arma para ativar o talismã da limpeza da alma e voltar para sua arma principal, porém é uma escolha aí que você pode ter. Por último, a alma essência do demônio da obsessão, para que a gente consiga aplicar confusão no inimigo, mesmo ele trocando de fase e perdendo os debuffs. Se o inimigo troca de fase, ele perde todos os debuffs, consequentemente vai perder a nossa primeira confusão, que é muito fácil de aplicar. Essa magia ainda vai estar em campo, vai pegar nele de novo e aplicar vento de novo. Como nossa arma já está com água, quando o inimigo mudar de fase, ele vai pegar confusão de novo. Agora mostrando para vocês a combinação de alma essências para você explorar o mapa e jogar um co-op, que não seja tão arriscado para utilizar o talismã da última resistência. Aqui eu utilizo o Mujina, que é o talismã da preservação, que quando você morre, você não morre, você vai voltar com um pouquinho de vida, você toma uma poção, usa o talismã da preservação de novo, e assim você vai ter vida extra até que acabem os seus usos. Ele tem 4 usos, é muito forte. E no lugar do Ipondatara do Limpeza da Alma, eu costumo utilizar o Kekai, do Onmoraki aqui. Tem outro inimigo também que te dá o Kekai, é o Otoroshi, né? Isso, ó, o Otoroshi também te dá o Kekai. Ele faz você recuperar o seu Ki mais rápido. Lembrando que o nosso consumo de Ki, ele é bem tranquilo, ó. Vou tentar fazer aqui uns combos. Ele é muito tranquilo. E se você tacar ninjutsu, você vai acabar recuperando mais ainda. Então, fiquem tranquilo quanto o nosso consumo de Ki, mesmo com 5 de essência. Então, é isso. Agora vamos para as nossas listas de habilidade. Lista de habilidades. Estamos utilizando as comuns e do ninja. Concede uma chance de encantamentos de magia Myo, exceto selos de invocação não serem consumidos quando usados. Isso aqui é 25% de magia intocada. Quando a gente utilizar nossos buffs, nós temos 25% de não consumir a magia. Aumenta o dano corpo a corpo contra inimigos que estão sem Ki. A gente consegue quebrar o Ki do inimigo muito fácil com essa build, principalmente de Tonfa, porque a nossa força é em 93, então é bem tranquilo mesmo. Aplicando confusão, nós temos o aumento de dano de Ki com ninjutsus, também fica bem legal. Fluxo de trocas de estilos, expliquei no outro vídeo, mas vou explicar novamente. Enquanto a gente está no meio de um combo, normalmente a gente não consegue fazer o revide impetuoso. Então, com isso, a gente consegue fazer no meio do combo. A animação desse ataque é assim, ó. Só a partir desse momento eu conseguiria fazer isso, mas com isso eu consigo fazer no meio dele, entendeu? Gosto muito dessa habilidade. Próxima habilidade é Maestria em Ataque para aumentar nosso ataque em 12.
Tenacidade do artefato vivo reduz em 9% o consumo de medidor de receber dano enquanto ataca durante o artefato vivo. Enquanto estivermos atacando, nós vamos reduzir o consumo em 9% do nosso artefato vivo. Então isso aqui é muito roubado porque o artefato vivo tem Hyper Armor e a gente pode ficar atacando o tempo de duração dele inteiro. Permite usar magia Myo mais rápido. Eu gosto dessa habilidade porque ela serve tanto pro meu samurai quanto pro ninja. Utilizamos muito buffs também, então eu gosto de ter essa velocidade. Amplificação prolonga a duração dos efeitos dos itens de magia Myo. Isso significa que nossos buffs vão durar mais tempo. Excelente. Maestria para finalizar. Aumenta o ataque em 5. Vamos para o ninja. Fluxo de corrente. Certo, essa habilidade aqui, ela é o que define quão agressivo você precisa ser nessa build. Ela pode ser opcional pra você, você pode cogitar não usar ela. Eu gosto demais dessa habilidade, porque permite que a gente faça combos infinitos, se você conseguir manusear bem a barra de ki do inimigo. Vou deixar um vídeo passando pra vocês aí de como eu fiz isso. Então, se você conseguir zerar o ki do inimigo, tacar a kunai de deixar paralisado, tacar ninjutsu, fazer o combo de novo, encher de novo, conseguir sempre fazer esse looping, você quebra o inimigo mesmo, você desliga ele. Essa carga de medidor de ninjutsu em 85% é muito alta. Somado ao nosso buff, que a gente tem na armadura de mais 15%, dá os 100%. Então a gente recarrega o nosso ninjutsu em dobro, muito mais rápido. Só que o debuff dela também é cruel. O medidor de ninjutsu diminuirá gradualmente. Isso significa que, mesmo que nós tenhamos duas magias de artes sombrias de raio, nós não vamos conseguir usar ela em sequência. Então a gente tem que tacar uma, dar uma porradinha no inimigo e encher ela de novo para atacar outra. Só que, por exemplo, na combinação que nós usamos, que eu vou mostrar ali pra vocês, eu utilizo uma kunai de deixar paralisado, duas artes sombrias, uma sendo de raio e outra de gelo. As artes sombrias, elas têm duas cargas. Então, com a kunai, a gente arremessa a kunai e a gente tá com duas cargas de raio. Então, a gente consegue arremessar a kunai, tacar o raio e tacar o gelo até que encha a kunai novamente. Quando a gente enche a kunai novamente, a gente entra novamente no loop. Então, isso aqui é opcional. Você pode tirar isso aqui e escolher outras da sua escolha. Eu gosto e eu vou manter assim. Vamos lá, rigor dos deuses. Aumenta em 10% a quantidade de dano elemental que você causa aos inimigos. Muito bom para nossas artes sombrias, que a gente já tá com bastante buff e dano de ninjutsu. Aumenta o dano de ninjutsu causado em 8%, excelente. Inflige mais dano recebido elemental a um inimigo após você acertar um ataque com ninjutsu. Quando a gente acerta o inimigo com ninjutsu, ele vai ficar com um debuff de dano elemental. Então, para as nossas artes sombrias vai ficar show de bola. A gente vai tacar um ninjutsu qualquer, pode ser a kunai mesmo, de paralisia. Quando a gente tá com a kunai de paralisia, ele já vai ficar suscetível a tomar mais dano das nossas artes sombrias. Aumenta em 12% a quantidade de dano causado ao inimigo sofrendo o efeito adverso ao atacar com um ninjutsu do tipo arte sombria de elemento diferente. Vamos fazer uma situação aqui. Se a gente tacar o inimigo com uma kunai, ele vai ficar mais suscetível a dano elemental. Se a gente tacar nossa arte sombria de raio, ele vai tomar o mais dano, porque ele tomou o debuff de dano elemental. Ficou com o efeito adverso de raio, e aí a gente vai tacar a nossa arte sombria de água, né? Com essa arte sombria de água, ele vai tomar mais dano elemental por causa do primeiro debuff, e vai tomar mais dano ainda, vai tomar mais 12% de dano, quando você atacar com um efeito diferente do elemento que ele já tá sofrendo efeito adverso. Então, se o inimigo estiver com efeito adverso elemental de raio, e você acertar ele com uma arte sombria de água, ele vai tomar 12 a mais % de dano, e isso vice-versa. Como a sua arma está com o elemento água, você vai causar água nele muito fácil, você vai ativar o efeito de raio nele, ele também vai tomar esses 12 a mais %. Se você utilizar a magia de vento, que vai dar o elemento vento nele, e utilizar alguma das duas outras artes sombrias, também vai aumentar esse dano. Eu gosto muito dessa habilidade. Arauto do Horror. Aumenta o dano causado pela magia, o Myo, e pelo ninjutsu em proporção à quantidade de impactos negativos no inimigo. Isso aqui é muito bom porque o ninja, ele consegue causar confusão de uma maneira muito fácil. Como ele recarrega os ninjutsus dele, o acúmulo de efeito adverso do ninjutsu do ninja é insano. Ele consegue causar com um ninjutsu ali, ele já atira um efeito adverso. Então isso já aumenta mais o nosso dano causado de ninjutsu quando ele tá com efeito adverso. Então isso aqui é excelente. Agora, diferente do samurai, que eu acabei não mostrando, eu vou mostrar as habilidades equipadas, porque pro ninja, como ele tem uma personalização aqui de habilidade do próprio ninjutsu, então eu vou mostrar as que eu estou utilizando. Não é regra, você pode usar diferente. Calamidade Glacial. Essa aqui é o ninjutsu que mais vai dar dano no inimigo, porque ele atira vários projéteis ali, tá vendo? Então, essa aqui é o fim do seu combo, digamos assim. Quando você causou a confusão 3 nele,
no inimigo, você vai para as costas dele e utiliza esse ninjutsu aqui. É o seu maior dano, vai escalar aqueles 42% de dano de ninjutsu, mais o dano de artes sombrias que nós temos na build. Então esse aqui é o seu maior dano quando você causou todo tipo de confusão e efeitos adversos elementares no inimigo, beleza? Segundo, estamos com a Calamidade Trovejante, que eu acho isso aqui muito boa pela velocidade dela, e também a Kunai Fincada na Sombra. Esses 3 ninjutsus são os que fizeram o melhor combo pra mim. A Fincada na Sombra é um jeito de você controlar o inimigo. Você pode, por exemplo, se o inimigo fizer um ataque impetuoso e você paralisar ele, você consegue dar o revídeo impetuoso nele paralisado. Se você paralisar o inimigo e ativar a Calamidade Trovejante, você já consegue bater no inimigo e encher novamente o segundo nível da Calamidade Trovejante, ou já começar o medidor novamente da Fincada na Sombra. Então, essa habilidade eu acho excelente. Essa para ajudar a dar confusão, junto à nossa magia e nosso dano elemental na arma, e essa aqui para finalizar o combo. Por parte das outras habilidades do ninja, não tem nenhuma tão especial. A esquiva no ar é muito boa, salto com apoio pode ser útil, mas essas aqui são habilidades padrões, tá, galera? Acredito que vocês tenham todas as que estão equipadas aqui, até porque eu não lembro de ter mudado nada do ninja, somente as artes sombrias aqui dos ninjutsus, tá? Então é isso. Agora vamos para os clãs que estamos usando. Bom, novamente o ninja, por ser muito versátil, você pode escolher diferentes bênçãos. Eu estou utilizando para o ninja dano de ninjutsu, do clã Hattori, e o outro é o Oda, com a duração da confusão. Olha, a gente aplica muita confusão com o ninja. É muito fácil de você aplicar confusão. Então, você ter uma duração a mais desse buff que você causa tanto, eu acho legal, eu acho válido. O dano de ninjutsu eu diria que é o principal aqui, esse você não pode mudar, mas a duração do efeito adverso de confusão, você pode escolher outros buffs. Eu vou mostrar alguns pra vocês. O primeiro pode ser ataque pelas costas. O ninja tem um aumento de ataque, né, quando ele está pelas costas. Então, o clã Hattori aqui é o primeiro clã pra você entrar e já pegar o do ninjutsu. Você já coloca o de dano pelas costas também. Fica bem legal. Agora deixa eu ali no tiozinho pra mostrar o outro buff. O segundo clã muito interessante, que eu não cheguei a testar ainda, porque eu não subi a patente de alguns clãs que eu quero subir antes, é o clã Toldo. O clã todo, ele tem mais 10% da carga do medidor de ninjutsu. Nossa carga já está em 100%. Eu acredito que dê pra deixar em 110%. Não acho que o jogo vai te limitar ao 100%. Mas, enfim, você pode testar com essa carga do medidor de ninjutsu, que eu acho super válido. Ficaria bem legal também. Eu vou testar, tá? Mas eu estou utilizando o de confusão e ele é perfeito para o estilo de build que a gente está jogando também. E eu dei uma olhada nos outros clãs aqui. Esses são os mais interessantes para a proposta da build. Sobre os títulos que estamos utilizando, eu dei uma farmada nos meus títulos, ó. Falei que ia farmar do título do Samurai pro do Ninja. Então vamos para os do Ninja aqui que estão sendo utilizados, já que do Samurai não importa para esse vídeo. Estou utilizando menos consumo de Ki com ataques corpo a corpo no modo ninja. Está me dando menos 3,6%. Dano de Ki por ninjutsu. Aumenta o dano causado de Ki quando a gente usa o ninjutsu no inimigo. Combina bastante com a nossa build. Eu acho que ele é mais útil do que esse último aqui. Porque eu não utilizo tanto o guardião quando eu tô de ninja. Eu acho o golpe do guardião do ninja ali muito lento, pra ser sincero. Então eu prefiro um dano de Ki aqui. Táticas. Taxa de recuperação de Ki em 5, no máximo. E duração do artefato vivo em 5. Para prioridade, eu deixaria o do artefato vivo, porque o aumento de 5% é bem maior do que os 2,4% aqui. Agora, em subjugação, dano de golpe final de agarrão, o ninja ele tira bastante Ki do inimigo, então mais 10% é muito forte. Aumenta o dano de ataque elemental também. Eu diria que o dano de ataque elemental é mais interessante do que o golpe final de agarrar, então prioridade dano elemental. Agora aqui, dano de Ki em combate corpo a corpo e dano físico versus inimigo esgotado. Eu acho mais interessante o dano de Ki em combate corpo a corpo, porque o inimigo pode mudar de fase e recuperar toda o Ki dele antes de ele ficar esgotado. Então vai ser mais útil. Primeiro esse, depois esse. Um brasal. Dano de arma do brasal é a única coisa que interessa aqui. Se você não tiver uma arma do brasal, coloque o outro aqui para você dropar mais armas de um brasal. Beleza? Exploração. Consumo de Ki, aceleração. Ok. Esses dois não fazem pouca diferença, para falar a verdade, tá? Prefiro consumo de Ki por aceleração, porque eu costumo correr muito. E eu fico sem stamina quando eu chego perto do inimigo. Frequência de equipamento espolhado e ouro obtido. Essa ferreira, todo mundo sabe que ela tem que ser presa por ser uma ladra. Tô com esse ouro obtido
parecido aqui, mas a frequência de equipamento espolhado é mais interessante, tá? Aqui, dano de arte marcial, a gente também utiliza arte marcial com o ninja e também estamos com bônus de dano por equipamento. São dois bônus que vão estar sempre ativos para nós, por mais que sejam pouco, tá? Dano de arte marcial é porque arte marcial, galera, não é o domínio das artes. O domínio das artes é quando a sua arma fica branca, seus ataques fortes e artes marciais vão dar mais dano. Mas artes marciais são as suas habilidades equipadas aqui das armas. No caso da Tonfa, a minha cadeia celestial aqui é uma arte marcial. Então, eu vou ter mais 5% de dano nisso aqui. Beleza? Mas é isso aí. Esse aí foi o vídeo do Ninja. Espero que vocês gostem. E podem fazer as alterações se achar melhor. Tamo junto, é nóis e falou!